Boa tarde, meus amigos. Dando continuidade à nossa série de vídeos para o nosso canal Processo em Revista, né? A gente está gravando em Portugal aqui ainda para colocar na semana que vem, entre o dia 8 e o dia 10, esses vídeos, talvez entre o dia 8 e o dia 12. A gente vai falar hoje sobre o julgamento parcial do mérito, uma figura trazida pelo novo CPC, trazida pelo artigo 356 do novo Código de Processo Civil. Na verdade, esse conceito ele se vincula à teoria da causa madura. Quer dizer, dentro de um processo, o juiz pode entender que partes da ação já estão prontas para julgamento, daí uma teoria da causa madura, e outras partes não. E, eventualmente, o juiz pode sentenciar, fracionar o processo em uma ou mais decisões de mérito. Vamos ver isso, que não é necessariamente só uma decisão de mérito. Vou dar um exemplo mais simples. Imagina um processo onde tem ocorrido uma violação de um direito qualquer do cidadão, no qual se requer dano moral e dano material. Bem, comprovado o ato ilícito, o juiz pode entender que, de repente, o feito pode, no que diz respeito ao dano moral, pode ser julgado de pronto. Eventualmente, o dano material pode prescindir de uma perícia. Então, o que o juiz faz nos termos do artigo 356? Ele pega, fraciona, julga o dano moral, procedente ou improcedente, e depois ele vai julgar o dano material. Ele vai separar o julgamento em dois. Tá? O parágrafo 5º do artigo 4º, o parágrafo 5º do artigo 356 do novo CPC, ele fala que a decisão proferida com base no julgamento parcial de mérito é impugnável pela via do agravo de instrumento. Quer dizer, um agravo de instrumento para impugnar aquilo que em tese é uma sentença, ou que tem uma natureza jurídica de sentença. O parágrafo 4º também diz que a liquidação e o cumprimento da decisão que julga parcialmente o mérito pode ser processado em auto suplementar, a requerimento da parte ou ao critério do juiz. E aí o segundo diz que a parte pode precisar fazer a execução desde logo. Bom, tem duas perguntas só sobre o julgamento parcial de mérito que ninguém respondeu. Pergunta número 1. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão que julgou parcialmente o mérito, ele deve entrar na fila de julgamento do tribunal, na fila de julgamento das apelações ou na fila de julgamento dos agravos de instrumento? Essa pergunta ninguém respondeu ainda, nem o tribunal respondeu. E a pergunta número 2, eu vou falar de uma área que não é a minha, tá? Mas eu vou me arriscar da palpite na área trabalhista. É cabível o artigo 356 do novo CPC na área trabalhista? A primeira resposta que me viria à cabeça seria sim, cabível, né? O Instituto complementa uma lacuna da lei, a lei trabalhista não fala nada sobre isso, então em tese seria cabível. Um pedido mais complexo, voltando, um pedido de dano moral trabalhista, reconhecimento de um assédio moral, eventualmente o juiz julga de plano, e o pedido menos complexo, o pedido mais complexo, quer dizer, o pedido menos complexo que o assédio moral, o juiz julgaria de plano, e o pedido mais complexo, que seria a hora extra ou algo que o valha, o juiz postergaria para o segundo momento. Isso tudo seria perfeito se não fosse um obstáculo que daí afeta o direito que a parte tem ao contraditório no processo. Esse obstáculo está no fato de que não existe a figura processual do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Até que isso seja de alguma forma regulamentado, eu acho complicado a utilização desse instituto naquela área do direito, apesar que eu estou falando. Assim, eu estou falando sem ser especialista na área, tá? É que me veio essa pergunta à cabeça quando eu estava aqui em Lisboa agora esses dias, e a gente estava conversando com um colega nosso que é juiz trabalhista sobre isso. Então, por hora é esse, meus colegas. O artigo 356 é bastante importante, acho que é bastante viável, bastante interessante que os advogados solicitem, requeiram a utilização desse instituto ao juiz, em casos que seja viável essa utilização. E até a próxima aula. Muito obrigado a todos, boa tarde.